Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, primeiramente agradecer novamente o pastor por essa confiança depositada em mim. E agradecer também a irmã Keila pela palavra que trouxe aqui, falando sobre coragem. Não é fácil nem um pouco subir a um púlpito para falar, né? E ela usou muito bem, Deus inspirou ela muito bem para falar sobre isso. É preciso coragem, mas como está escrito na Bíblia, né? Como Deus falou com Josué, por exemplo, não tenha medo. Falou novamente, não tenha medo. E pela terceira vez, Deus repetiu, não tenha medo. É fato que nós somos humanos e dá um pouquinho de medo, mas a gente tem que encarar, né? A gente tem que avançar. Então, o Senhor está falando desde o início desse culto e assim vai permanecer falando em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu pediria à igreja que ficasse de pé, por favor, em respeito à palavra de Deus. Vamos abrir no Evangelho de Marcos. Capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o 20. Amém? Amém. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Podeis vos assentar. Meus irmãos, aqui Jesus vinha numa missão de amor, numa missão de resgate. O nosso Senhor, o homem Deus, o homem de amor,
que foi falado aqui já hoje, aquele que é o perfeito amor e que lança fora todo medo, este homem vinha numa missão de resgate. Jesus vinha à beira desse mar da Galileia, ou lago de Genezaré. Jesus vinha contando parábolas e ensinando o povo na sua missão. E neste momento, pouco antes desse encontro que ele teve aqui, Jesus informa os seus discípulos: olha, vamos passar para o outro lado desse mar. Vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. E esse lago já foi falado aqui, mas é bom a gente repetir que era um lago, a gente chama de Mar da Galileia, mas é um lago bem extenso, não é muito profundo, tem cerca de 40 e poucos metros de profundidade, mas ele é extenso, ele tem uma largura de 13 quilômetros por 19 de comprimento, e é o lago mais profundo da face da Terra. É um lago que ele, geograficamente, ele está a 213 metros abaixo do nível do mar. E qual é a importância disso? Como é rodeado de cadeias montanhosas, diversas vezes esse mar é açoitado por ondas, por ventos, e ele fica mexido e fica difícil atravessá-lo. E é um mar que os homens praticavam a pesca comumente naquela época. E quando Jesus diz para os seus discípulos para atravessar o mar, o tempo fica difícil, começa a fechar, e ali acontece uma grande tempestade. E a gente vai ver em textos anteriores que, no meio dessa tempestade, os discípulos estavam desesperados. Os discípulos não sabiam mais o que fazer. Puxava a vela, remava, não sabia para onde ir. Tamanha era a desesperança, o desespero no meio daquele mar. Porque a tempestade era terrível. E homens que eram destros na pescaria, destros na náutica, se viram numa situação de morte, de desespero. E ali Jesus é acordado porque o mestre, Jesus, estava ensinando. E quando Jesus está ensinando, nem sempre ele está falando, mas ele está aguardando o momento. E ali Jesus se levanta do seu sono e diz: o que houve? Acabou a fé de vocês? Aonde está a fé de vocês? E ele ordena ao mar que se aquiete e ao vento que se cale. E aí Jesus diz: homens de pouca fé, onde está a fé de vocês? E os homens se espantam com Jesus e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus continua a sua missão, atravessando o lago para o outro lado. Quando ele chega desse outro lado, existe uma província chamada Gadara, e aqui existem diversos assuntos sobre essa província, discussões arqueológicas, mas não vou entrar nesse assunto. O que é importante é que Jesus chegou com uma missão: libertar e salvar uma vida. Uma única vida. Jesus foi ali por causa de um homem. Jesus vai atravessar aquela tempestade por causa dessa única vida. E quando Jesus chega do outro lado e desembarca e vai caminhando em direção à província de Gadara, era uma região que, neste momento histórico em que Jesus está aqui, é uma região que há mais pagãos do que judeus. A sua população é constituída mais de romanos, gregos, homens que não conhecem a Deus, e poucos judeus. Mas é uma região dominada pela idolatria, pelo paganismo, pelo mal. E há nessa região, no meio das montanhas, sepulcros. E aqui a gente tem uma tendência de achar que esses sepulcros eram como a gente vê hoje, né? Aquele cemitério bonitinho, horizontal, com todo mundo debaixo do chão, e não era bem assim.
era um lugar cavernoso. O costume era sepultar nas cavernas. Então era um lugar de sombras, era um lugar de escuridão, um lugar de morte. Era um lugar terrível. E aquela província tornava tudo pior, por não temer a Deus. Jesus chega ali com a missão de encontrar um homem que ninguém queria encontrar. Jesus chega ali num ambiente que nenhum judeu queria chegar. Nessa região criava-se muitos porcos, e nós sabemos muito bem lá por Levítico, que Moisés ordenou que não se comesse carne de porco, que era um animal imundo. E essa região, ela criava porcos. E aí Jesus, chegando nessa região com os seus discípulos, ele vai encontrar este homem no meio da morte, no meio dos sepulcros. E aqui, irmãos, eu quero falar de 3 fases que eu vejo na libertação desse homem e que são importantes a gente entender. Primeiro, quando Jesus chega e se depara com aquela cena daquele homem, nós vemos a primeira fase do ser humano. É a fase mais terrível, mais obscura da vida de um ser humano. É a fase em que o homem está sob domínio de Satanás. O homem, por si só, ele não consegue se desvencilhar, ele não consegue se libertar das mãos do maligno. O homem, por si só, ele não consegue se livrar do poder da morte, do poder da destruição. Como está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 2, se puder colocar para mim. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Está escrito em Efésios. O que isso significa, irmãos? Há uma realidade aqui que muitos tendem a ignorar hoje. Há uma realidade nesse texto que muitos, inclusive homens de fé, inclusive nós, às vezes, tendemos a evitar. Existe toda uma realidade paralela nossa, espiritual. Irmãos, o mundo espiritual é tão real quanto o nosso. Ele é tão movimentado quanto o nosso. Ele é cheio de autoridades, é cheio de organizações, e no mundo espiritual há uma batalha intensa, há uma guerra intensa. E aqui nós vemos que Jesus não esconde isso, pelo contrário, ele torna isso às claras, ele traz às claras e ele mostra, como bom mestre, ele ensina aos seus discípulos e a todos aqueles que estão observando aquela cena ali, que há uma outra realidade. E que nesse mundo, você só pode servir a 2 senhores. Não existe outra hipótese. Não existe em cima do muro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que todos que não servem a Deus estão na mesma situação deste homem, que estava possesso com uma legião. Mas eu estou dizendo que todos aqueles que não servem a Deus, de alguma maneira, são peões do diabo. Estão sob o domínio dele, sob influência. Ou, às vezes, estão tão quietos, porque o diabo afasta o homem de Deus e coloca ele ali de forma letárgica. Coloca ele no estado letárgico, para que ele jamais venha a conhecer o seu Salvador e se libertar da sua miséria. Jamais venha a reconhecer a sua miséria. E aí eu vejo essa cena desse homem possesso de demônios, em que ele estava sob o domínio de Satanás.
E nós sabemos, de acordo com a carta de João, que diz, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro pertence ao poder do maligno. E esse jovem, esse rapaz que estava ali, ele não estava possesso só por um demônio. Ele estava possesso por uma legião. O que era legião? A legios romana. Nós sabemos muito bem que não era só um soldado. Uma legião tinha cerca de 6.000 soldados. E qual era a função da legião? Aliás, neste tempo aqui, diversas legiões andavam desgarradas, sem autoridade, e destruindo, e levando morte, destruição, acabavam com tudo que passava pelo seu caminho. Então, dentro deste homem havia uma legião, muitos demônios. É interessante que essa legião inteira de demônios, quando vê Jesus, o que faz? Qual é a primeira atitude que eles tomam? É fugir? Eles reconhecem a autoridade de Jesus. Eles não só reconhecem, mas eles se lançam aos pés de Jesus e dizem quem é Jesus. Eles dão o nome de Jesus. Eles chamam de Jesus o Nazareno? Jesus, filho de Maria? Não, eles dizem Jesus Cristo, o Cristo, filho de Davi. O Cristo, aquele que o mundo esperava, o escolhido. Jesus vai como um grande farol, uma grande estrela, como a estrela mais brilhante do céu, na negra escuridão do universo. Jesus vai chegando naquela região ali, e os demônios sabem que não adianta fugir. O brilho dele é muito forte. A sua glória alcança até dentro dos túmulos, nas cavernas. Alcança onde a morte está com seus dedos frios. E Jesus, ao chegar naquela região, os demônios entram em desespero. E pedem, fazem um pedido. Porque no mundo espiritual não existe yin e yang, como os orientais dizem. Não existe mal total, bem total e um contra o outro. Isso é pura teoria antibíblica. No mundo espiritual, só a autoridade de Deus interessa. E o diabo só age quando Deus permite. Os demônios só agem quando Deus assim permite. E eles vêm pedir permissão para Deus, o homem Deus Jesus. Eles vêm pedir permissão para sair daquele homem. Eles já sabiam que iam sair, Jesus estava os expulsando. Eles sabiam que não tinha como lutar contra Cristo. E eles vêm pedir permissão. E aquela cena deve ter chocado os discípulos, porque este homem estava como a legião fazia. Este homem estava num estado da mesma maneira que os povos bárbaros que enfrentavam a legião romana estava. Ele estava destruído, cercado de morte. Eu vejo nessa cena desse homem que, primeiro, ele morava entre sepulcros porque ele buscava a morte e o inferno. Ele buscava apenas aquilo que ia levá-lo mais ainda ao profundo. Ele buscava o abismo. Nada podia acalmá-lo e nem detê-lo. Era um homem inquieto. Era um homem que ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia detê-lo. Era um homem que vivia longe da família e da sociedade. Não havia ninguém para consolá-lo, ninguém para cuidar dele. Ele se automutilava
destruía seu próprio corpo. Olha que ponto o diabo faz com a pessoa, o que ele é capaz de fazer. A que ponto ele pode levar o ser humano em relação à sua própria vida. E a semelhança do que nós temos atualmente, o diabo tem feito isso, tem levado as pessoas a vícios, a alienação. As pessoas têm ficado cada vez mais alienadas através do vício nas redes sociais, dos vícios em prostituição, em drogas. A violência tem atacado os lares e tirado essas pessoas para longe da família, e levado elas a se automutilarem, muitas vezes até fisicamente, não só espiritualmente, mas fisicamente, se automutilam e buscam a morte, e buscam o inferno. E às vezes até brincam com a situação. As pessoas, às vezes, buscam até ideologias para escravizar sua mente, filosofias que nada têm a ver com Deus. E assim, o diabo vai humilhando o ser humano, vai destruindo como a legião fazia, vai levando ele ao mais profundo do abismo. Mas Jesus tem uma palavra. Jesus tem um consolo, um conforto para quem está nessa situação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Jesus se apresenta como a solução perfeita para esse caso. O caso que a sociedade quer ficar longe. O caso que a sociedade quer ignorar, que ninguém tem coragem de chegar perto. E aí Jesus entra na segunda fase, o momento em que o homem vai ser transformado. Jesus vai demonstrar para os seus discípulos, porque ele é mestre, é Senhor, vai demonstrar o seu amor e a sua autoridade, depois de atravessar um mar bravio daquele, para se encontrar com aquele homem. Os discípulos, vendo a situação em que os demônios pedem permissão a Deus, pedem permissão a Cristo, Jesus não negocia. Jesus não negocia com o demônio. Esse é um texto que às vezes a gente tende a acreditar que Jesus ali fez o que a gente vê em algumas igrejas, talvez, né? Mas Jesus não negocia. Não existe, faz isso que eu deixo você fazer aquilo. Não, ali Jesus permitiu para ensinar. Porque está escrito em 1 João que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele não veio para negociar. Mas, por que Jesus permitiu que os demônios saíssem daquele homem e entrassem na manada de porcos? Por que ele permitiu? Apenas para ensinar? Nós vamos ver também que o amor de Jesus por aquela vida vai causar um impacto na sociedade que ela vive. Quando Jesus expulsa os demônios daquele jovem, ele tinha como único objetivo livrar aquele homem, libertá-lo, trazer luz aos seus olhos, trazer luz ao seu coração, renovar a sua vida. E aí os habitantes daquele lugar chegam e veem toda a situação, e o que eles fazem? Eles primeiro ficam atemorizados pelo poder, eles têm o testemunho de Cristo na sua frente, eles veem o poder de Cristo, veem que Cristo é capaz de dominar não só o material, mas também o espiritual. A ordem de Cristo é dada na frente daqueles homens, eles notam o prejuízo que foi dado dos porcos que se suicidaram. Mas qual é o objetivo daquela população? Olha, foi muito bom o que você fez. Muito legal. Mas nós não queremos. A nossa sociedade, o mundo que jaz no maligno, não quer. Aquela sociedade não queria Jesus. E eles começam a rogar a Jesus que saia dali. Sai daqui, Jesus. E ali Jesus ensina mais uma vez que o homem é capaz de negar a Deus
pelo seu egoísmo, pela sua ganância. O homem é capaz de abandonar a Deus apenas pela ganância. Eles também veem que aquela autoridade de Jesus pode trazer problemas na cidade, pois a cidade era dominada pelo mal. Nós entendemos aqui pelo texto até que esses demônios não queriam sair, na verdade, daquela província, porque aquela região era uma região de atuação deles, e eles se sentiam confortáveis em atuar ali. Então, Jesus, quando faz isso, está mostrando, olha, essa sociedade não me quer. É assim que funciona. O mundo funciona dessa forma. O puro é expulso pelo impuro. O puro é enxotado pelo impuro. O impuro não consegue conviver com ele. Jesus está dando uma lição aqui um pouco mais profunda também. A libertação do homem não foi como um remédio para a dor de cabeça, não foi algo paliativo, mas foi radical. Quando Jesus liberta, é radical. A ação de Jesus foi profunda e definitiva. E aquele tipo de transformação radical assustou aqueles homens. É muita luz, é radical demais para o mundo. O mundo que jaz no maligno não aceita isso. E vai dizer, você é meio quadrado, é meio radical. Mas Jesus nunca pregou o evangelho soft. O evangelho vem como estás e permanece como estás, como muitos pregam por aí. Jesus prega um evangelho de vem como estás, sim, mas aqui é libertação total, é radical. Eu arranco o mal pela raiz. Não pode haver outro trono no teu coração. Não pode haver nenhum outro Deus na tua boca, no teu pensamento. Jesus não aceita dividir espaço com ninguém. E agora esse homem é liberto e ele está aos pés de Jesus. Quando os habitantes da cidade chegam e veem aquele homem liberto aos pés de Jesus, eles tomam um susto, porque era um homem que se feria, que estava todo maltrapilho, nu, fedia, não tinha asseio, ele era agressivo e está ali um homem pacífico. Quem era o homem que estava aos pés de Jesus? Este homem agora é um homem que tem paz. É um homem que tem um novo semblante. É um homem que tem vestes. Ele agora já está diferente. E é um homem que está aos pés de Jesus. Aonde todo homem deveria estar. Aos pés de Jesus. Ele está ali prostrado. Seu semblante é diferente. Ele está em alegria. E ele segue a Jesus. Meus irmãos, entendam que Jesus atravessou o mar por causa desse homem, trouxe ele da morte, dos sepulcros, da escuridão, das cadeias, da destruição, da legião, e traz esse homem para uma vida de paz, uma vida de alegria, e traz ele de volta ao que ele deveria ser, ao que Deus sempre planejou para o homem. Mas ainda falta uma pequena coisa. O homem segue a Jesus e insistentemente quer ir com Jesus e entrar no barco. E ali Jesus vai dizer o primeiro não, o único não daquele dia. Não, você não vai comigo no barco. Você não irá comigo no barco. E aí Jesus vai fazer uma terceira transformação com aquele homem. O homem agora não é mais aquele endemoniado, agora ele vai se transformar num instrumento de Deus. E é isso que Deus faz. Ele pega um homem que era viciado em drogas, era violento, assaltava,
um homem que roubava, que mentia, que traía. E ele levanta esse homem, limpa, coloca nele uma veste nova, dá a ele paz, e agora transforma ele num instrumento de Deus. O que faltava a esse homem, Jesus vai dar a ele agora. É um propósito, um objetivo. Jesus dá a ele um propósito de vida. Jesus diz a ele, olha, você não vai comigo, porque agora eu estou te dando uma missão. Volta para a tua família, aquela que tu abandonou, aquela que os demônios te trouxeram para longe dela. Volta para a tua família. E ali, seja um missionário. Vai, conta tudo que você viu aqui. Conta tudo que você passou. Quantos anos você ficou nessa escuridão? Conta tudo o que eu fiz na tua vida. O que você presenciou aqui. Conta sobre essa sociedade, aponta o dedo. Essa missão é tua. Assim como Deus delegou a missão para Davi, a missão é derrubar o gigante. Assim como Deus delegou a missão para Josué, a tua missão é colocar esse povo na terra prometida. Deus delega a missão ao homem, dá um propósito a ele. E dando esse propósito a esse homem, agora a sua vida está transformada. Agora ele está de volta ao seu lar. Agora ele está totalmente diferente. E ele vai ser ali o primeiro missionário. É interessante que Deus escolheu um homem não judeu, numa cidade totalmente pagã, entregue a Satanás, para ser seu primeiro missionário. E ali ele envia este homem. Jesus lhe dá autoridade. Ele agora é um embaixador do reino de Deus. E ele sai dali feliz e vai realizar a missão de Cristo. Um homem sem propósito, sem objetivo, ele tende a ter ansiedade. E a ansiedade, ela leva à depressão. E a depressão é um caminho profundo que leva o homem cada vez mais distante de Deus. Deus ele vem para mudar esse jogo e dar um objetivo para o homem, um propósito, para que ele ache um objetivo na sua vida e tenha alegria em trabalhar para o Senhor. Então Jesus dá esse propósito para o homem, Deus transforma aquela vida. E aqui eu tiro algumas lições desse texto. Se você não serve a Cristo, primeira lição, se você não serve a Cristo, não serve a Deus de inteireza de coração, se a tua transformação não foi radical, a quem tu serve? Quem está te influenciando? Quem está falando no teu ouvido? A entrega tem que ser total. É a primeira lição. A segunda lição que eu tiro daqui é: o mundo espiritual existe e não está de brincadeira. Existe toda uma estratégia para te levar ao desespero, à depressão e, por fim, à morte. E essa estratégia está rodando 24 horas por dia, em todos os lugares que você frequenta. Outra lição que eu tiro daqui: se Deus te libertou, não estranhe que problemas venham à tua vida. Se você falou a verdade, não estranhe que você vá ser crucificado por isso, porque o sistema, ele não permite, não aceita que alguém seja liberto. Quando você liberta uma pessoa, o sistema é abalado. Então faz parte da vida do cristão ser tentado, faz parte da vida do cristão passar por provações. Mas Jesus, ele quer sempre nos arrancar desse sistema e nos trazer para a luz, nos dar um propósito, uma missão, nos transformar no instrumento de Deus, nos levar de volta para junto dele. E aqui eu termino com um texto de Colossenses. Colossenses 1, versículo 12 e 13.
Pode colocar para mim? Colossenses 1, 12 e 13. Amém? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que Deus possa operar essa transformação radical na nossa família, naqueles que estão distantes, que possa trazê-los de volta para a luz, que a luz de Cristo possa brilhar até nos lugares mais profundos, próximos da morte, nos sepulcros mais escondidos nas cavernas, e que essa luz de Cristo possa trazê-los de volta para o lugar de onde o homem nunca deveria sair, aos pés de Jesus. Amém. Chegamos ao término deste programa. Queremos agradecer a participação, a confiança de vocês em escutar a palavra que foi apregoada, a palavra de Deus. Nos colocamos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários e desejamos um belo dia na presença do Senhor. Muito obrigado mais uma vez pela assistência e a paz do Senhor Jesus. Amém.